Oi, eu sou a Lisa e trabalho aqui na Autoclean há quase 20 anos. Hoje vamos falar sobre o implante coclear, um dispositivo eletrônico que restaura a audição de pessoas com surdez severa. Há 3 anos, a cirurgia do implante é realizada aqui no Amazonas pela Rede Pública de Saúde. E agora nós vamos mostrar cada etapa desse processo através da história do Heitor. Eu tava bem ansiosa, né? Sempre quis ter um menino, e aí quando eu descobri era um menino, eu fiquei bem feliz. Eu trabalhei até os 9 meses, foi bem tranquilo, toda a gestação. Então, na verdade, ele fez o teste da orelhinha quando ele nasceu, com 3 meses, aí com 6 meses que deu alteração. Aí no Bera, aí viu que ele tinha uma perca mais acentuada do lado esquerdo, mas tinha do lado direito. E aí era progressivo, ele começou a usar o AS, aí depois ele foi perdendo, aí agora tem que botar o implante. O implante coclear é um dispositivo eletrônico colocado por procedimento cirúrgico, onde é introduzido um feixe muito fino de eletrodos que vão estimular diretamente o nervo auditivo por impulsos elétricos. A cirurgia ela é indicada para os pacientes que fazem os exames audiométricos, né? Tem uma perda acentuada. E dentro dessa perda, após o uso do aparelho convencional, o aparelho auditivo, a gente verifica que ele não possui nenhum tipo de ganho auditivo com esse aparelho. E o implante coclear é uma alternativa que a gente apresenta para o paciente para que ele tenha esse ganho auditivo. Quanto mais cedo a gente opera uma criança, melhor é o ganho auditivo, principalmente para iniciar a questão da idade escolar, que ele consegue iniciar na escola sem muitas perdas. Mas eu não vejo a hora dele começar a escutar para poder a gente desenvolver a fala e melhorar o desenvolvimento dele. E qual é a primeira palavra que você quer que ele diga? Mamãe. A cirurgia de implante coclear é feita para a recuperação da audição de pacientes que têm perda de audição profunda, que não escutam nada. E ela é uma cirurgia feita com anestesia geral, ela dura mais ou menos 1 hora cada orelha que a gente opera, e a gente faz uma incisão aqui atrás da orelha, onde é colocado por baixo do couro cabeludo a parte interna do implante. O cirurgião faz uma pequena abertura atrás da orelha, abre o osso mastoide para alcançar a cóclea. Lá, ele introduz um feixe muito fino de eletrodos que vão estimular diretamente o nervo auditivo por impulsos elétricos. Uma pequena cavidade é feita no osso atrás da orelha para encaixar o receptor que fica fixo na pele. No final da cirurgia, nós fazemos um teste que é chamado de telemetria neural intraoperatória. Nós ligamos o aparelho, a parte interna que acabamos de colocar, no computador, e a gente faz alguns testes. Ele informa se está funcionando e capta a resposta também do paciente, se vai ter um bom funcionamento, alguns parâmetros que a gente precisa depois para quando a gente faz a ativação definitiva do implante coclear. No Amazonas, o implante coclear é realizado desde março de 2023 pelo Programa Nacional de Saúde Auditiva do SUS, através da Secretaria Estadual de Saúde no Hospital Delfim Aziz. Esses parâmetros ajudam na reabilitação da audição e são bastante importantes quando a gente faz cirurgia em criança. A cirurgia é de alta complexidade e faz parte da linha de cuidado auditiva que começa nas maternidades públicas do Amazonas, com o teste da orelhinha nos recém-nascidos. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento em crianças como o Heitor. Quando acaba a cirurgia, o paciente vai para a recuperação pós-anestésica com curativo na cabeça. Então, a cirurgia, o paciente tem alta no mesmo dia e ele vai com curativo compressivo, né, que é feito uma faixinha na cabeça. Essa faixinha, nas primeiras 24 horas, ela tem que ser tirada e aí faz um curativo onde está a sutura. O curativo é feito com antisséptico, pode ser qualquer antisséptico, e vai fazer antibiótico e outros medicamentos, que caso seja necessário, medicamento para dor, medicamento para náusea. A gente espera esse paciente entre 10 e 15 dias para remoção de ponto, quando não é usado cola. A ativação do implante vai se dar com a cicatrização depois de mais ou menos uns 20 a 30 dias. A família é primordial nesse processo, é o que a gente diz. A gente dá todas as ferramentas, mas quem está com o paciente é a família, quem acompanha o paciente é a família. A cirurgia não é uma mágica,
a família precisa realmente estar envolvida e entender o processo de cada paciente, o ganho auditivo de cada paciente. Uns têm um ganho bem rápido, adulto tem um ganho bem rápido, crianças demoram um pouco mais. Inicialmente, as famílias precisam entender que as crianças vão ouvir, elas vão ouvir som. Eles precisam entender o que eles estão ouvindo para depois eles reproduzirem o som. A gente pensa numa indicação como essa que a gente acabou de operar, é uma indicação pré-lingual, quer dizer, ele ainda não fala, porque não escuta. Então, ativando o implante, ela vai conseguir ouvir, vai conseguir entender as palavras, entender os fonemas, e aí vai começar uma comunicação verbal, né, uma comunicação oral. O implante coclear é realizado aqui no Amazonas sobre a coordenação da Secretaria de Saúde na política nacional de saúde auditiva. Então, ela é um meio do caminho, né? Então, antes da cirurgia, existe todo um aparato de diagnóstico que tem que ser muito bem feito e executado por profissionais habilitados e experientes. Aí, quando tem indicação de cirurgia, a gente consegue realizar essa cirurgia pelo SUS no Delfim Aziz, que é o hospital de referência aqui no Amazonas. Antes da referência do Delfim Aziz, a gente tinha que encaminhar esse paciente diagnosticado com perda de audição para outros centros de referência no Brasil, o que tornava a cirurgia e a reabilitação uma coisa muito difícil para as famílias e até custosa também, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista financeiro, e o desenvolvimento da criança era um desenvolvimento mais dificultoso. Então você consegue operar as crianças aqui de Manaus, as crianças do interior aqui no estado. E a reabilitação é muito mais simples, é muito mais próxima, então a tendência da criança é melhorar muito mais. É um procedimento que une eternamente a equipe de cirurgia, a equipe de reabilitação com a família. E é todo mundo trabalhando junto para o desenvolvimento da criança. Trinta dias depois da cirurgia, o Heitor teve o aparelho ligado pela primeira vez. A ativação ela é feita mais ou menos entre 30 dias depois da cirurgia. É o primeiro momento que o paciente vai começar a ouvir pelo dispositivo. A gente vai ligar, vai fazer os primeiros ajustes para ele começar a se acostumar com os sons, começar a aprender. Esse aqui são os mapas deles, né? A gente faz o teste de telemetria, de impedância para ver se os eletrodos estão tudo ok, e aí a gente faz os mapas, que são os ajustes de cada eletrodo, dos níveis elétricos que ele vai transformar nos sons ambientes para o paciente começar a ouvir. É importante porque o som precisa estar confortável para o paciente, esteja dentro do nível para que ele possa começar a escutar, aprender e a querer usar o dispositivo no dia a dia. O implante não devolve a audição natural. Ele cria um caminho para o som chegar ao cérebro. A técnica é usada também em pacientes adultos, que ouviam normalmente na infância, aprenderam a falar e só mais tarde perderam a audição. Nesses casos, a recuperação é mais rápida, porque a linguagem já estava gravada na memória. Em crianças como o Heitor, o implante é o começo de uma nova história. Os ruídos, os barulhos, a voz e as palavras serão construídas som por som. No início, a diferença é muito pouca, né? Porque a gente sabe que é um processo, digamos assim, de forma gradual. Mas a gente já vê bastante melhora em quesito da comunicação dele. A gente sabe que é um processo demorado e que ele vai passar ainda por muito treinamento. E é um alívio pra gente, né? Que é pai, sabendo que hoje em dia ele escuta, né? Mesmo sendo pouco ainda, mas já é um alívio muito grande saber que meu filho vai poder aprender a falar, a me escutar. Agora começa uma etapa fundamental para o resultado: a reabilitação auditiva no consultório com técnica, treino e perseverança. Devagar. Próximo. A reabilitação auditiva, ela é um treinamento auditivo onde o cérebro ele aprende a ouvir e interpretar os sons de fala. A terapia auditiva ela é indicada tanto para crianças e adultos que possuem perda auditiva. A terapia auditiva para criança e para adulto é totalmente diferente. O adulto ele irá adquirir essa linguagem ao longo dos anos e em determinado momento houve uma perda auditiva e uma privação de som. Então, a gente, na terapia com o adulto, a gente vai reabilitá-lo, recuperar essas habilidades que foram perdidas. A criança, geralmente, né, que ela nasce com a surdez
ou em determinado momento ela apresenta perda auditiva antes de adquirir a fala e a linguagem, que a gente chama de pré-linguagem, onde nós fazemos um treinamento que essa criança ela vai aprender a ouvir os sons para poder interpretar esses sons, dar significado àquilo que ela escuta. A criança não reconhece os sons automaticamente. A terapia ensina o cérebro a diferenciar os sons ambientes, as vozes, as sílabas e as palavras. É como aprender uma nova linguagem, mas antes disso, tem que aprender que os sons têm um sentido, tudo de uma maneira lúdica. O uso do brinquedo ele não é para entretenimento, né? Então nós usamos os brinquedos como uma forma de contextualizar e significar aquilo que a criança está recebendo através dos estímulos do brincar. Se a gente dá um estímulo auditivo através do sino, do tambor, a criança pega ali o brinquedinho e ela tem que encaixar, ou ela tem que jogar a bolinha todas as vezes que ela ouvir aquele som. Nós estamos criando essa conexão para que o cérebro possa aprender a significar isso e agir, que é significado e ação. A terapia de reabilitação auditiva deve ser semanal e o processo depende da continuidade. Não é um tratamento rápido, precisa de estímulos repetidos. Por isso, a participação da família é tão importante. O acompanhamento da família é fundamental, né? Até para que a criança sinta a segurança ali e veja que a gente se importa com cada fase, a cada momento que ele vem passado. A gente está se adaptando ao aparelho agora nesse momento e está criando e desenvolvendo mais atividades para tentar estimular a fala dele. Antigamente ele trabalhava mais com gestos, até nós mesmos, trabalhando com gestos com ele para poder ele mostrar o que ele queria e a gente entender de fato. Agora não, a gente tenta fazer com que ele se esforce e tente falar e explicar pra gente o que ele quer, mesmo que seja só balbuciando mesmo. A linguagem se constrói no cotidiano. No consultório é o treino, mas a vida real é o campo de prática. Por isso, a fonoaudióloga ensina também os pais a estimularem o aprendizado no ambiente doméstico. Ela passa pra gente as atividades para ser repetidas em casa. Então, agora, as atividades que a gente está tendo no momento é para ele repetir as vogais, as letras, tentar falar o som, né? O Heitor, ele já detecta o som, presença, ausência de som, e agora nós estamos entrando na fase de discriminação de sons, então a gente já consegue fazer os treinamentos com os sons vocálicos, né, com os sons das vogais, com os sons das onomatopeias. O Heitor, ele é uma criança bem pra frente, assim. Desde quando ele era bebê, junto agora com um implante, graças a Deus que existe, ele vai conseguir ter uma vida normal, que nem todos nós. Eu acredito que vai ser um futuro brilhante.